Imagina por um momento como sua vida mudaria se você deixasse de ser escravo das suas emoções negativas. Quanto tempo mais você vai permitir que a raiva, a culpa ou a ansiedade ditem suas decisões e roubem sua paz? A verdade é dura. Se você não aprender a dominá-las, elas continuarão dominando você. Hoje quero te desafiar a dar um passo que poucos têm coragem. Enfrentar suas sombras internas para transformá-las em luz. Não se trata de ignorar o que você sente, mas de compreender, liberar e usar isso como combustível para crescer. Porque cada emoção negativa que hoje pesa em você pode se transformar na faísca que acende sua força interior. Este vídeo não é para quem procura desculpas, e sim para quem está pronto para recuperar o controle da própria vida. Fique até o final, porque aqui você vai descobrir como cortar a raiz do sofrimento e começar a construir a paz interior que você merece. Antes de começar este vídeo, quero que você faça algo que fará toda a diferença no seu processo de transformação. Vá agora mesmo aos comentários e escreva com convicção a frase: "Hoje elimino minhas emoções negativas, sou estoico." Faça isso não como um simples comentário, mas como um decreto pessoal, como uma reprogramação interna que ficará gravada na sua mente. Cada vez que você ler e repetir essa frase, estará treinando o seu subconsciente para liberar o peso que não te pertence e abrir espaço para a paz interior que você merece. Esse será o seu compromisso consigo mesmo, o seu pacto com a mudança. Escreva e sinta, porque esse pequeno ato é o primeiro passo rumo à calma e ao domínio de si mesmo. Ensinança 1. Observe as emoções negativas sem identificá-las como sua identidade, porque elas não são quem você é. São apenas experiências passageiras que atravessam sua mente como nuvens no céu. Muitas vezes, o ego quer te convencer de que você é a sua tristeza, sua raiva ou sua culpa, repetindo vez após vez que essa é sua natureza. Mas não é assim. Você é a consciência que observa, não a tempestade que passa. Quando entende essa diferença, você recupera o controle, porque deixa de se apegar a emoções que nunca deveriam ter se tornado identidade. Pense nos momentos em que você disse: "Sou uma pessoa nervosa" ou "sou alguém fraco." Na verdade, o que você estava descrevendo era um estado temporário, não sua essência. O problema começa quando essas frases são repetidas e você passa a acreditar que essas emoções são seu verdadeiro eu. Esse erro as alimenta, dá força a elas e perpetua seu sofrimento. A verdade é que a emoção é como uma visita, chega, permanece por um tempo e depois vai embora. Mas quando você a confunde com sua identidade, dá permissão para que ela se mude para dentro de você. A prática de observar sem julgamento transforma tudo. Imagine que você sente raiva. Em vez de justificá-la ou reagir imediatamente, faça uma pausa. Respire fundo e nomeie: "Isto é raiva." Não diga: "Estou furioso, eu sou assim." Apenas observe como um fenômeno que está acontecendo dentro de você, sem adicionar histórias. Quando faz isso, a intensidade diminui, porque sua mente entende que não precisa continuar alimentando esse estado com pensamentos repetitivos. É como se, ao reconhecê-la sem se envolver, essa nuvem começasse a se dissipar. Um exercício simples é visualizar a emoção como uma nuvem passageira no céu da sua mente. Não importa se é uma nuvem escura de tristeza ou uma tempestade de ansiedade. Todas passam se você não se agarrar a elas. Enquanto observa, repita mentalmente: "Isso não sou eu, é apenas uma experiência que estou percebendo." Essa frase devolve seu poder, porque te lembra que seu verdadeiro ser está no observador, não na emoção que aparece e desaparece. A chave está na prática constante. No início pode parecer difícil, porque sua mente foi treinada para se apegar a cada emoção e transformá-la em parte da sua história pessoal. Mas com disciplina,
Cada vez que você observar e nomear a emoção, estará treinando seu cérebro para responder com clareza e não reagir impulsivamente. A emoção perde poder sobre você e é você quem decide como agir. O estoicismo ensinava o mesmo com outras palavras. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que as impressões iniciais não são perigosas. O perigo está em deixá-las virar julgamentos que nos aprisionam. Epicteto lembrava que não são os fatos que nos afetam, mas a interpretação que fazemos deles. E Sêneca aconselhava manter a calma diante da tempestade, porque emoções intensas são como incêndios, se você não as alimenta, elas se apagam sozinhas. Para os estoicos, você não é suas emoções, você é sua razão e sua capacidade de escolher como responder. Imagine a liberdade quando colocar isso em prática. Você não reagirá com gritos quando alguém te provocar, porque saberá que a raiva não é você, é só uma nuvem que passa. Você não se afundará dias na tristeza, porque lembrará que essa emoção não define sua identidade. Você poderá sentir, aceitar e deixar ir, sem ficar preso ao sofrimento. Essa habilidade de se observar sem julgamento te dará uma clareza mental que se refletirá em todas as suas decisões. Lembre-se, você não pode controlar o surgimento das emoções negativas, mas pode controlar o que faz com elas. Observe-as, nomeie-as, respire e deixe que passem. Você não é sua tristeza. Você não é sua raiva. Você não é sua culpa. Você é a consciência, o céu que permanece intacto enquanto as nuvens vêm e vão. E quanto mais praticar, mais aprenderá a viver com calma, clareza e poder sobre si mesmo. Ensinança 2. Assuma responsabilidade total para liberar emoções negativas. Porque enquanto você continuar culpando os outros pelo que sente, estará entregando seu poder e vivendo acorrentado a fatores que não pode controlar. Cada vez que você diz, me irritaram, me entristeceram, estragaram meu dia, na verdade está cedendo sua liberdade interior. A verdade é que ninguém pode controlar o que acontece dentro de você sem sua permissão. Você decide como reagir. E quando assume essa responsabilidade total, as emoções negativas perdem força, porque já não dependem do comportamento alheio ou das circunstâncias externas. O problema da culpa e do ressentimento é que eles se alimentam da irresponsabilidade emocional. Enquanto você continuar apontando para fora, nunca poderá curar por dentro. Mas no momento em que escolhe dizer, eu sou responsável pelo que sinto, você sobe níveis no controle e na liberdade. E com esse passo, emoções negativas como raiva, frustração ou tristeza começam a se dissolver, porque deixam de ser algo imposto e se tornam algo que você pode transformar. Torne isso prático. Na próxima vez que uma emoção negativa surgir, pause e respire profundamente. Essa respiração interrompe o padrão automático de reação. Depois repita com firmeza, sou responsável pelo que sinto. Diga isso 3 vezes. Essa afirmação reprograma sua mente para parar de culpar e começar a assumir. Depois pergunte, por que estou permitindo que isso me afete? Essa pergunta abre espaço para a clareza, porque te mostra que não é a situação em si, mas a interpretação dela que cria sua reação emocional. Um exercício poderoso é registrar tudo em um diário. Descreva a situação, a emoção sentida e, em vez de focar na culpa alheia, escreva como você poderia responder com responsabilidade. Exemplo, não escreva ele gritou e arruinou meu dia. Escreva ele gritou e eu escolhi entrar na raiva dele. Da próxima vez posso manter a calma e não tomar isso como pessoal. Essa mudança te liberta, porque já não é vítima, você é responsável pela própria resposta. O estoicismo sempre ensinou isso com clareza. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas.
Marco Aurélio lembrava que o poder de ferir está na interpretação, não nos fatos. E Sêneca afirmava que o que pesa não é o que acontece, mas o que decidimos carregar. Para os estoicos, a verdadeira liberdade era assumir total responsabilidade pela própria mente e não depender de nada externo para ter paz. Imagine o que acontecerá quando isso virar hábito. Em vez de ficar irritado por horas após uma discussão, você respirará, assumirá a responsabilidade e recuperará sua paz em minutos. Em vez de guardar rancores por anos, você reconhecerá que ainda escolhe carregar essa emoção e que também pode escolher deixá-la ir. Ao fazer isso, você sentirá uma liberdade que não depende de ninguém mudar, apenas da sua decisão interna de se libertar. Lembre-se sempre, assumir responsabilidade não é se culpar, é se empoderar. Culpa olha para o passado com peso. Responsabilidade olha para o presente com poder. E quando você escolhe responsabilidade, já não depende de um mundo perfeito para sentir paz. A paz está dentro, porque é você quem a constrói. Na próxima vez que uma emoção negativa tentar te dominar, faça sua pausa, respire e diga: sou responsável pelo que sinto. Se necessário, escreva. Esse processo simples é suficiente para quebrar as correntes da culpa, do ressentimento e da ira. E quanto mais praticar, mais sentirá liberdade, e mais imbatível se tornará diante das tempestades externas. Ensinança 3. Foque em soluções em vez de culpar para avançar. Porque toda vez que você fica preso à pergunta de quem foi a culpa, sua energia congela no passado e nada muda. Mas quando você escolhe dizer, o que posso fazer agora? Você recupera seu poder e começa a mover as peças que realmente transformam sua vida. A culpa é como uma prisão invisível, te mantém girando em círculos, repetindo o que já passou, enquanto a responsabilidade abre a porta para o futuro e te lembra que o amanhã é construído com ações, não com desculpas. Pense em todas as vezes em que você se envolveu em discussões intermináveis só para descobrir quem errou e o que você ganhou com isso. Provavelmente mais frustração, mais ressentimento e zero progresso. Quando você se concentra na responsabilidade, sua mente entra em outro estado. Você não desperdiça energia apontando dedos, você usa essa energia para construir soluções. Essa é a diferença entre ficar estagnado e avançar, o lugar onde você coloca sua atenção. Brian Tracy explica que a culpa olha para trás procurando culpados, enquanto a responsabilidade olha para frente buscando soluções. Essa distinção simples muda tudo. Quando você culpa, você se torna vítima. Quando você assume responsabilidade, você se empodera. E quando você escolhe focar no que pode fazer agora, o estresse diminui, porque você para de lutar contra o que não pode mudar e começa a construir o que está nas suas mãos. Torne isso prático. Da próxima vez que enfrentar um problema, não caia na armadilha de perguntar quem fez isso ou quem arruinou tudo. Faça uma pausa e pergunte: o que posso fazer agora para resolver isso? Escreva uma lista de ações, mesmo que pequenas. Cada passo abre caminho. Pode ser uma ligação, um e-mail, corrigir um erro ou tomar uma decisão que você adiou. O importante é agir, não culpar. Evite também conversas que giram sempre ao redor de a culpa foi sua, ou não, foi sua. Isso só alimenta o ego e afasta a solução. Haja com maturidade e direcione a conversa para o presente e para o futuro. Não importa quem fez. O que importa é como resolvemos agora. Só essa frase já muda a dinâmica e revela liderança. Reforce essa mentalidade repetindo: eu sou responsável. Não responsável por tudo que acontece, mas responsável por como você responde. Essa afirmação devolve clareza e lembra que mesmo sem controlar todas as circunstâncias,
Você sempre controla sua atitude e sua próxima ação. E é nesse controle que está sua verdadeira liberdade. O estoicismo apoia essa ideia com força. Marco Aurélio escrevia que perder tempo reclamando sobre o que os outros fizeram era entregar seu poder ao acaso, e que o sábio se ocupa com o que está sob seu controle. Epicteto ensinava que não é o que acontece que nos fere, mas a interpretação que fazemos e como escolhemos responder. E Sêneca aconselhava evitar alimentar culpas, porque toda energia colocada em reprovar é energia retirada da ação. Para os estoicos, assumir responsabilidade e buscar soluções era a forma mais elevada de viver alinhado com a razão e com a vida. Imagine como sua vida mudaria se aplicasse esse princípio todos os dias. Você deixaria de perder horas discutindo erros antigos e passaria a liderar resolvendo o agora. Seus relacionamentos seriam mais saudáveis, porque em vez de atacar, você proporia caminhos. Sua mente seria mais leve, porque energia colocada em soluções constrói futuro, enquanto energia colocada em culpas apenas revive feridas. Lembre-se sempre, culpar aprisiona, assumir responsabilidade liberta. A culpa olha para trás tentando mudar o que já não existe. A responsabilidade olha para frente e transforma o que ainda pode ser construído. Da próxima vez que a vida colocar um desafio diante de você, não pergunte quem fez. Pergunte com firmeza: o que posso fazer agora? Essa simples decisão será o marco entre continuar preso ao passado ou caminhar com propósito em direção ao futuro que você deseja. Ensinança 4. Solte o apego ao sofrimento para desbloquear seu potencial. Porque enquanto você continuar abraçando sua dor como se fosse parte da sua identidade, continuará carregando uma corrente invisível que impede seu avanço. Muitas vezes acreditamos que nosso sofrimento nos define, que a traição, a culpa ou o ressentimento são parte de quem somos. Mas, na verdade, são apenas experiências que vivemos. Quando insistimos em repeti-las como história pessoal, nós as alimentamos e permitimos que governem nosso presente. O sofrimento não é sua essência, é um estado passageiro. Soltá-lo é o que abre a porta para a felicidade e para o sucesso que você merece. Brian Tracy afirma que muitas pessoas se apaixonam pelo próprio sofrimento, transformam-no na desculpa perfeita para não mudar. Apegar-se à dor é mais fácil do que encarar a incerteza do crescimento, porque dói menos dizer, eu fui ferido, do que afirmar, eu posso ser livre. Esse apego funciona como uma roda presa. Não importa o quanto você empurre, se continuar olhando para trás, o movimento será impossível. E o mais difícil é que muitas vezes esse apego se disfarça de identidade. Sou uma pessoa marcada pela traição. Sou alguém que sempre sofre. Mas isso não é você. Isso é apenas a narrativa que você escolheu repetir. A chave está em aceitar sua responsabilidade. Você não é culpado de tudo o que aconteceu, mas é responsável pelo que faz com isso agora. Enquanto você continuar alimentando raiva, tristeza ou culpa, será como jogar mais lenha no fogo que consome sua paz. Mas no momento em que você decide dizer, não vou alimentar mais essa dor, começa a verdadeira liberdade. Soltar não significa esquecer nem justificar. Significa parar de carregar algo que não permite que você cresça. Torne isso prático, reflexione sobre aquela emoção negativa que você ainda carrega porque, de alguma forma, acredita que ela te define. Pode ser o ressentimento por um relacionamento quebrado, a raiva por alguém que te decepcionou ou a culpa por uma escolha passada. Escreva isso em um papel e declare: hoje eu escolho soltar isso porque isso não me define. Esse gesto é um corte simbólico. Reforce com afirmações: eu sou responsável e eu me amo. Essa frase te diz duas verdades. Você não culpa mais ninguém.
Você assume, e você lembra que seu valor não depende do passado, mas do amor que dá a si mesmo agora. Faça isso todos os dias e verá sua autoestima crescer enquanto a sombra do sofrimento desaparece. Visualize também sua vida sem essa emoção. Imagine a leveza de acordar sem peso emocional. Imagine sua energia limpa, sua mente livre para criar, seus relacionamentos mais leves. Isso não é fantasia, é programação mental. O estoicismo também ensina isso. Marco Aurélio dizia que o passado já não tem poder porque existe apenas na memória, e sofrer por ele é sempre uma escolha. Epicteto lembrava que nada nos fere tanto quanto o que continuamos carregando. E Sêneca alertava: a dor só dura enquanto você alimenta. Para os estoicos, sabedoria era isso: deixar o que não pode ser mudado e construir o agora. Imagine sua vida sem esse apego. Você teria energia para crescer, clareza para tomar decisões, espaço para relações saudáveis e coragem para perseguir seus objetivos. Lembre-se, soltar o sofrimento não é trair sua história, é honrá-la. É reconhecer que o que você viveu te ensinou, mas não te define. Você é muito mais do que suas feridas. Seu verdadeiro poder começa quando você escolhe seguir. Faça o exercício. Repita suas afirmações. Visualize sua nova vida. E, acima de tudo, não alimente o que veio apenas para ensinar, não para te aprisionar. Ensinança 5. Existem 3 falsas saídas que não resolvem o problema. Embora no início pareçam soluções, na verdade te mantêm preso em um ciclo de dor e frustração. Essas saídas são a repressão, a expressão descontrolada e o escapismo. Cada uma delas oferece um alívio momentâneo, mas no longo prazo reforça exatamente o mal-estar do qual você tenta se libertar. Reconhecê-las e aprender a evitá-las é fundamental se você realmente deseja curar e crescer. A primeira falsa saída é a repressão. É o hábito de ignorar, esconder ou suprimir o que você sente, acreditando que se não pensar nisso, desaparecerá. Mas a verdade é simples. O que você reprime não morre, se acumula. É como uma panela de pressão que mais cedo ou mais tarde explode. Muitas pessoas carregam anos de emoções não expressadas, guardando tristeza, raiva ou medo em silêncio, até que se transformam em ansiedade, sintomas físicos ou explosões emocionais incontroláveis. Reprimir é enganar a si mesmo, é fechar os olhos esperando que o problema desapareça, quando na realidade ele cresce ainda mais no escuro. A segunda falsa saída é a expressão descontrolada. Aqui você não reprime, você libera a emoção como uma avalanche, sem filtro, sem pausa, sem consciência. Acredita que está liberando algo, mas na verdade está alimentando a história interna que sustenta essa emoção. Gritar, insultar, quebrar objetos ou reagir impulsivamente reforça o ciclo da raiva, culpa ou tristeza, porque cada explosão confirma a ideia de que você não tem controle. Além disso, você fere os outros e depois sofre com a culpa de ter perdido o controle. Expressar não significa explodir, significa canalizar com consciência. A terceira falsa saída é o escapismo. Aqui você nem reprime, nem explode, você foge. Se esconde em distrações constantes, redes sociais, álcool, comida, séries, trabalho excessivo, qualquer coisa que permita evitar sentir o que está acontecendo dentro de você. Sim, talvez funcione por algumas horas, mas quando a distração acaba, a emoção continua lá, mais forte, porque foi ignorada por dias, meses ou anos, pedindo atenção. O escapismo é como colocar um curativo em uma ferida infeccionada, alivia no início, mas não cura. A psicologia clínica mostra que tanto a evitação quanto a reação exagerada mantém vivos os padrões emocionais disfuncionais.
Reprimir e explodir não são opostos, são duas faces da mesma moeda. Nenhuma permite o processamento real da emoção, e o escapismo é apenas adiamento que multiplica o problema. O que realmente funciona é permitir-se sentir e observar sem julgamento. Como aplicar isso na sua vida? Sempre que uma emoção intensa surgir, evite cair nessas 3 armadilhas. Em vez de reprimir, permita-se sentir. Sente-se, respire e observe o que está acontecendo dentro de você, sem se julgar. Em vez de explodir, faça uma pausa consciente. Nomeie a emoção e lembre-se de que você não é ela. Você apenas a está experienciando. E em vez de fugir, permaneça presente, mesmo que doa. Porque é nesse espaço de presença que a emoção se dissolve. Uma prática poderosa é fechar os olhos e visualizar a emoção como uma nuvem passando pelo céu da sua mente. Não empurre, não agarre, não fuja, apenas observe até que ela desapareça. Repita mentalmente: isto não sou eu, é apenas uma experiência que estou observando. Esse simples lembrete corta a identificação e impede que a emoção se torne parte da sua identidade. O estoicismo explicou isso com clareza. Marco Aurélio dizia que as primeiras impressões não têm poder a menos que você as aceite como verdade. Epicteto ensinava que o problema não é o que sentimos, mas o que fazemos com o sentimento. E Sêneca advertia que ceder à raiva ou ao medo é ser escravo deles, enquanto observá-los com calma é o caminho da liberdade. Os estoicos sabiam que a chave não era reprimir nem explodir, mas contemplar com serenidade e dirigir a mente com consciência. Imagine o que você ganha ao evitar essas 3 falsas saídas: menos explosões emocionais, menos culpa, menos horas perdidas em distrações vazias, e no lugar disso, mais calma, mais clareza e mais leveza. Sua energia se libera. Sua mente fica mais limpa, seu caminho fica mais leve. Lembre-se sempre, reprimir, explodir ou fugir nunca resolvem nada, apenas te fazem girar no mesmo ciclo. A verdadeira saída é estar presente, observar, aceitar e soltar. Quando você aprende a fazer isso, percebe que nenhuma emoção tem poder sobre você, porque você é maior do que qualquer nuvem que atravesse o céu da sua consciência. Ensinança 6. A verdadeira mudança acontece quando você libera o sentimento, não apenas o pensamento. Porque você pode repetir 1000 frases positivas na mente, mas se a emoção por trás continuar intacta, mais cedo ou mais tarde voltará ao mesmo padrão. Os pensamentos são como ramos que crescem de uma raiz emocional. E enquanto a raiz não mudar, os ramos voltarão. Uma única emoção pode gerar milhares de pensamentos repetitivos, mantendo você preso no mesmo ciclo. Não basta mudar aquilo que você pensa, é necessário liberar aquilo que você sente. Pense nisso. Você pode tentar combater a ansiedade com frases como: está tudo bem, eu não devo me preocupar. Mas se dentro de você o sentimento de medo ainda estiver ativo, sua mente continuará produzindo pensamentos ansiosos. É por isso que muitas pessoas sentem que estão se enganando com afirmações positivas. Não é que elas não funcionem, é que não alcançam a raiz emocional. A emoção é o combustível. Se você não a libera, os pensamentos continuam se alimentando dela. A terapia focada na emoção confirma processar o núcleo emocional, gera mudanças mais profundas e duradouras do que modificar apenas pensamentos. A psicologia demonstra que emoções não resolvidas ficam armazenadas no corpo e sustentam padrões repetitivos. Quando uma emoção é processada e liberada, a mente muda por si só, porque o combustível que a mantinha ativa desaparece. Como fazer isso na prática? Leve sua atenção para o lugar físico onde você sente a emoção. Se é ansiedade, talvez a sinta como pressão no peito. Se é tristeza, como um nó na garganta. Se é raiva,
como um fogo no estômago. Fique ali, sem fugir, sem se distrair, respirando e observando. Não tente suprimir. Não tente analisar. Apenas sinta. Com o tempo, você perceberá que a emoção começa a diminuir. Esse é o sinal de que está sendo processada. Enquanto observa, use frases como "isto não sou eu, é apenas um sentimento passando". Não diga "sou ansioso". Diga "estou sentindo ansiedade agora, mas eu não sou a ansiedade". Essa distância te permite sustentar o sentimento sem se tornar ele, e assim ele se dissolve. O estoicismo ensinava exatamente isso, com outras palavras. Marco Aurélio escrevia que as impressões iniciais não são perigosas. Perigoso é transformá-las em julgamentos permanentes. Epicteto lembrava que não são os fatos que nos perturbam, mas a interpretação que nasce de emoções não examinadas. E Sêneca ensinava que devemos enfrentar as paixões diretamente, pois só aquilo que é reconhecido pode ser libertado. Para os estoicos, o verdadeiro domínio não estava em reprimir emoções, mas em transformá-las com razão e observação consciente. Imagine o que aconteceria se você aplicasse isso na sua vida. Seus pensamentos deixariam de ser uma guerra interna. Sua ansiedade perderia força conforme você processa o medo. A tristeza se dissolveria quando você finalmente a sentisse e deixasse ir. A raiva perderia poder quando você identificasse a dor que a mantém viva. O que parecia impossível começaria a se transformar naturalmente. Porque ao liberar o sentimento, a mente se reorganiza sozinha. Lembre-se sempre, o pensamento é a superfície, a emoção é a raiz. Você pode cortar galhos, mas se não tocar a raiz eles voltarão a crescer. Liberte a emoção e o padrão mental desmorona. Essa é a chave da mudança real, a diferença entre um alívio temporário e uma transformação profunda. Ensinança 7. O corpo memoriza emoções e as transforma em hábitos automáticos. E essa é uma das armadilhas mais poderosas que podem te manter estagnado sem que você perceba. A ansiedade, o estresse ou a tristeza não aparecem do nada, são resultado de uma repetição tão constante que seu corpo se acostumou a elas como se fossem parte da sua identidade. Cada vez que você reagiu com medo, cada vez que se preocupou em excesso, cada vez que reviveu uma ferida do passado, seu corpo recebeu uma descarga de hormônios como cortisol e adrenalina. O que começa como uma resposta pontual acaba se transformando em um padrão. Suas células aprendem essa química e começam a pedi-la como se fosse uma droga. O mais surpreendente é que você não precisa de um estímulo real para sentir tudo isso. Você pode estar em um ambiente tranquilo, sem qualquer ameaça externa, e ainda assim sentir seu coração acelerar, sua respiração encurtar e sua mente se encher de pensamentos caóticos. Isso acontece porque o corpo já está condicionado. Tornou-se um hábito automático, uma memória emocional que se ativa mesmo quando não existe motivo real. Assim, o caos interno continua mesmo quando a vida externa está em paz. A neurociência confirma esse fenômeno. Diversos estudos mostram que, quando você é exposto continuamente a uma mesma química emocional, seu sistema nervoso se acostuma e começa a reproduzi-la automaticamente. É como se seu corpo se tornasse viciado em drama, em preocupação e ansiedade. E por isso muitas pessoas sentem que não conseguem parar de sofrer, mesmo quando sabem racionalmente que não há motivo. O corpo lembra aquilo que a mente tenta esquecer. Isso explica por que tantos padrões se repetem. Não é fraqueza, é condicionamento. Mas aqui está a boa notícia: se o corpo aprendeu emoções negativas, ele também pode aprender novas. O processo de descondicionamento começa quando você aprende a observar o que acontece sem reagir automaticamente.
Faça isso na prática. Da próxima vez que notar que seu corpo ativa a ansiedade sem um motivo real, pare. Não diga, algo ruim está acontecendo. Não procure motivos externos. Reconheça, meu corpo está repetindo um hábito emocional. Observe as sensações, o nó no estômago, o suor nas mãos, o coração acelerado. E em vez de lutar contra isso, sente-se e observe. Respire profundamente e repita mentalmente, isso é apenas um padrão do meu corpo. Não sou eu. Essa consciência interrompe o ciclo, porque você introduz uma resposta diferente. Você deixa de ser arrastado pelo hábito e passa a escolher. Com o tempo, cada vez que interrompe esse ciclo, você ensina seu corpo uma nova forma de existir. As células deixam de pedir a química da ansiedade e começam a se ajustar à calma. Esse processo exige paciência e consistência, mas funciona, porque reprograma o sistema nervoso da mesma forma que ele foi condicionado antes, só que agora de forma consciente. O estoicismo ensinava o mesmo sob outra perspectiva. Marco Aurélio dizia que os homens sofrem mais pela imaginação do que pela realidade, descrevendo como o corpo responde ao que a mente repete. Epicteto lembrava que não são os fatos que nos perturbam, mas nossa reação a eles. E Sêneca advertia que sofrer por antecipação é carregar um peso duplo, o que ainda não aconteceu já está causando dano dentro de nós. Os estoicos sabiam que, se você não treina sua mente e suas respostas, o corpo se torna escravo das emoções automáticas. Imagine como seria sua vida ao quebrar esse ciclo. Menos episódios de ansiedade sem motivo, mais calma interior, mais clareza mental. Você deixaria de ser refém de hábitos emocionais condicionados e começaria a escolher como sentir e como responder. Seu corpo deixaria de ser um inimigo e se tornaria um aliado, refletindo a paz que você cultiva na mente. E essa sensação de domínio sobre si mesmo geraria força em todas as áreas: trabalho, relacionamentos, escolhas, objetivos. Lembre-se sempre, o corpo pode memorizar emoções, mas você pode ensiná-lo a desaprender. Você não é seus hábitos emocionais, você é o observador que pode reprogramá-los. Cada vez que escolhe observar em vez de reagir, você recupera um pedaço do seu poder, até que um dia a calma também se torna um hábito automático. Ensinança 8. Desapegue dos fracassos e arrependimentos do passado, porque cada vez que você os revive na mente, está entregando sua energia ao lugar errado. O passado já não existe, só permanece na memória. Mas quando você o alimenta com emoção e atenção, transforma-o em uma prisão que rouba sua força no presente. Muitos vivem carregando erros como correntes, decisões erradas, relacionamentos destruídos, oportunidades perdidas. E cada vez que os recordam com culpa ou dor, é como se estivessem repetindo tudo novamente. O passado só tem poder se você o sustenta. Se você soltar, ele perde força e desaparece. Reviver erros e decepções te mantém preso em um ciclo improdutivo que drena sua energia vital. Quando sua mente fica presa em pensamentos como eu deveria ter feito diferente, ou por que não tentei, você está roubando o tempo do único espaço onde pode agir o agora. A ruminação é como andar em círculos dentro da própria cabeça. Você não sai do lugar. O único resultado é ansiedade, tristeza e um vazio constante. Sua vida não se constrói no ontem, ela se constrói aqui e agora. E enquanto os seus olhos estiverem virados para trás, você nunca conseguirá caminhar para a frente. A ciência confirma estudos sobre ruminação, mostram que pessoas que revivem constantemente eventos passados têm maior risco de depressão e ansiedade. Quando você revive um erro na mente, o cérebro não distingue entre memória e realidade,
libera os mesmos hormônios de estresse como se tudo estivesse acontecendo agora. Por isso, um erro pode parecer sem. Se você continua revivendo, seu corpo paga por aquilo que sua mente não quer soltar. O que fazer? Primeiro, identifique os acontecimentos que ainda geram dor ou culpa. Faça uma lista, não para se punir, mas para encará-los. Pergunte-se: qual lição posso tirar disso? Se um relacionamento acabou, talvez a lição seja limites. Se perdeu uma oportunidade, talvez seja preparo. Se errou, talvez seja consciência, maturidade ou autocuidado. Cada fracasso pode virar professor, se você olhar para ele com sabedoria. Mas depois que extrair a lição, você não precisa continuar carregando a dor. O aprendizado fica, o peso vai embora. Pratique soltar conscientemente. Quando perceber que sua mente voltou ao passado, respire e repita: isso já não existe. O que existe é este momento. Visualize esse erro como uma imagem desaparecendo. Depois coloque sua energia no agora. O estoicismo também ensinava isso com firmeza. Marco Aurélio dizia que o passado não está mais aqui e o futuro ainda não veio. Portanto, só temos o presente. Epicteto lembrava que não são os fatos que nos prendem, mas nosso apego a eles. E Sêneca afirmava que ninguém pode ser livre enquanto continuar escravo daquilo que já passou. Imagine sua vida aplicando isso: leveza emocional, mais foco no presente, mais coragem para criar novas oportunidades e menos medo de errar. Sua autoestima aumentaria porque você deixaria de se definir pelo passado e começaria a se definir pela capacidade de aprender e avançar. Lembre-se sempre, o passado só tem poder se você o permite. Você não é seus erros, nem seus arrependimentos. Você é aquilo que escolhe fazer com eles agora. Tire a lição, solte a emoção e avance com a cabeça erguida. Cada dia é uma nova chance, e o único obstáculo real é escolher continuar olhando para trás quando a vida está acontecendo no presente. Ensinança 9. Participe de curas coletivas para amplificar a transformação. Porque quando um grupo de pessoas se reúne com uma intenção comum de amor, gratidão e coerência, a energia se multiplica e seu efeito vai além do individual. É como se cada coração se transformasse em um instrumento afinado com o mesmo propósito e juntos criassem uma sinfonia capaz de transformar não apenas quem participa, mas também aqueles que recebem essa energia à distância. A força do coletivo supera o que uma única pessoa pode alcançar, porque o campo energético se expande e eleva todos os envolvidos. Joe Dispenza descreve isso em suas pesquisas sobre curas por coerência. Quando um grupo se une em um estado elevado de amor e gratidão, uma vibração tão poderosa é gerada que pode alterar a informação no campo quântico. Isso significa que a energia coletiva pode influenciar a saúde, as emoções e a mente das pessoas, mesmo sem contato físico. Existem relatos de pessoas que, mesmo sem estarem presentes no local, receberam o impacto dessas práticas e experimentaram melhorias no bem-estar. O poder está na intenção compartilhada, na união de várias consciências em um único propósito. Essa prática não beneficia apenas quem recebe a energia, transforma também quem participa. Ao se manter em um estado de amor e gratidão por outro ser humano, seu próprio corpo e sua própria mente se alinham com essa vibração elevada. Isso fortalece o sistema imunológico, regula o sistema nervoso e abre o coração, criando uma experiência de cura interna e externa. Em outras palavras, ao curar outros, você também se cura. Como aplicar isso na sua vida? O primeiro passo é participar de um grupo de meditação coletiva, presencial ou online. Eventos como Walk for the World reúnem milhares de pessoas ao redor do planeta para enviar energia de amor e cura.
Se você não tiver acesso a um grupo grande, pode criar pequenos círculos com amigos ou familiares. O essencial é a coerência, que todos se concentrem na mesma intenção elevada. Durante a prática, escolha alguém que precise de cura e visualize essa pessoa envolta em uma luz cálida e amorosa. Não se concentre na doença, veja-a saudável, plena e em paz. Sinta, desde o coração, a energia de amor e gratidão fluindo até ela. Essa visualização não é imaginação vazia. Seu coração, nesse estado, emite um campo eletromagnético mensurável que ultrapassa seu corpo. Faça isso com consistência e perceberá que sua própria energia muda após cada sessão. Você também pode praticar sozinho, sabendo que nunca está separado do campo coletivo. Quando visualiza alguém com amor, você se conecta a essa rede invisível que une todos os seres. Após cada prática, reflita. Observe como se sente mais leve, mais em paz, mais conectado. Muitas pessoas relatam elevação emocional, clareza mental e até melhorias físicas após participar de curas coletivas. Isso acontece porque você não está apenas enviando energia, está treinando sua mente e seu coração para permanecer em estados elevados com mais frequência. O estoicismo também ecoa esse princípio. Marco Aurélio falava da interconexão humana, comparando a humanidade a um único corpo em que cada pessoa é parte do todo. Epicteto ensinava que tudo o que fazemos pelos outros nos transforma, porque ninguém vive isolado. E Sêneca lembrava que a verdadeira grandeza está enquanto somos capazes de contribuir para o bem comum. Sob essa perspectiva, participar de curas coletivas é um ato de virtude estoica, elevar-nos juntos para que cada um possa viver com mais plenitude. Imagine como sua vida mudaria se você praticasse isso regularmente. Você se sentiria parte de algo maior, desenvolveria uma força interna difícil de quebrar e despertaria cada dia com propósito, sabendo que sua energia pode impactar outros positivamente. Você se libertaria do egoísmo e abraçaria uma missão maior, curar, crescer e elevar com os demais. Lembre-se sempre, o coletivo amplifica o individual. Cada vez que participa de uma cura compartilhada, seu coração pulsa junto com milhares de outros, criando uma vibração que se expande e transforma. Ao enviar amor, você se torna amor. Ao dar cura, recebe cura. E nessa união descobre que seu verdadeiro poder não está no que faz sozinho, mas no que constrói com todos. Ensinança 10. Use a respiração consciente para liberar energia negativa, porque na maioria das vezes nem percebemos como respiramos e isso nos mantém presos em um estado constante de tensão. Quando você respira de forma superficial, enchendo apenas o peito, seu corpo interpreta que há perigo. É como enviar um alarme permanente ao sistema nervoso, mantendo-o no modo de luta ou fuga. Essa respiração curta e rápida reforça o estresse, aumenta a ansiedade e faz com que a energia negativa se acumule em cada músculo, em cada célula, como se não houvesse saída. Mas no momento em que você decide respirar profundamente e conscientemente, tudo muda. Ao levar o ar até o diafragma, você ativa a resposta natural de relaxamento do corpo. Essa respiração abdominal diz ao sistema nervoso: estou seguro, posso soltar. E o mais impressionante é que, com apenas alguns minutos dessa prática, sua frequência cardíaca diminui, sua mente se acalma e seu corpo começa a liberar toda a tensão acumulada. A respiração profunda não apenas oxigena o cérebro, ela abre uma porta para que emoções negativas armazenadas fluam para fora. É como limpar a energia presa e criar espaço para a clareza. Imagine cada inspiração como entrada de paz e cada expiração como saída de peso emocional. Você entra em um ritmo que lentamente devolve sua calma. Por isso, essa técnica é usada há séculos em tradições antigas, e hoje a ciência a valida.
Respirar profundamente ativa o sistema nervoso parasimpático, reduz cortisol, hormônio do estresse, e fortalece seu bem-estar físico e emocional. Como aplicar isso? Sente-se confortavelmente. Coloque uma mão no peito e outra no abdômen. Inspire lentamente pelo nariz contando até 4, certificando-se de que a mão no abdômen se eleve mais que a do peito. Depois expire pela boca por 6 segundos, imaginando que toda a tensão e energia negativa saem com o ar. Repita esse ciclo ao menos 10 vezes, uma vez ao dia, ou sempre que sentir emoções negativas. Se fizer disso um hábito, perceberá que seu corpo ficará mais leve, sua mente mais clara e seu coração mais aberto. Situações que antes te abalavam agora serão enfrentadas com calma. Essa é a magia da respiração consciente. Você não precisa de nada externo para mudar seu estado interno, apenas presença. Os estoicos entendiam isso. Marco Aurélio dizia em suas meditações que tudo o que precisamos para estar em paz já está dentro de nós. Epicteto ensinava que não controlamos os fatos externos, mas sempre controlamos nossa resposta. E para os estoicos, parar, observar e voltar à calma era um ato de poder e de liberdade. Pense como sua vida mudaria se, em vez de reagir automaticamente com estresse ou raiva, você fizesse uma pausa para respirar. Você estaria ensinando seu corpo um novo hábito: soltar em vez de contrair, acalmar em vez de acelerar, abrir em vez de fechar. E cada pequena prática treina seu sistema para que a calma se torne seu estado natural. A respiração consciente é mais que uma técnica. É um lembrete: você tem o poder de dirigir sua própria energia. Não precisa esperar que sua vida mude para sentir paz, você pode criá-la agora, com uma única respiração profunda. Faça disso um hábito, e verá a negatividade perder força diante de você, porque você aprendeu a liberar, em vez de acumular. Lembre-se sempre, enquanto a mente corre para o passado ou para o futuro, a respiração te traz ao presente, e é no presente que está seu verdadeiro poder. Aqui é onde você escolhe soltar o que pesa e manter apenas o que te dá a vida. Ensinança 11. Corte a culpa para derrubar a árvore das emoções negativas. E quando conseguir arrancá-la pela raiz, verá como o medo, a inveja, a raiva e tantas outras emoções destrutivas começam a desaparecer como galhos secos que deixam de existir quando o tronco já não o sustenta. Imagine as emoções negativas como uma grande árvore. Os galhos são a raiva, a dúvida, a ansiedade e a tristeza. O tronco que alimenta tudo isso é a culpa. Enquanto mantiver viva essa culpa, seja direcionada a si mesmo ou a outra pessoa, os galhos continuarão crescendo e se multiplicando. Mas no momento em que substitui a culpa pela afirmação consciente: eu sou responsável, você corta o suprimento que sustenta toda essa árvore e recupera sua liberdade emocional. Brian Tracy explica isso com clareza: culpar é transferir o próprio poder. Quando você culpa alguém pela sua situação, entrega o controle da sua vida. E quando se culpa de maneira destrutiva, acorrenta-se a um passado que já não existe. A culpa não resolve nada, apenas rouba a energia do presente e mantém o sofrimento vivo. Em contraste, assumir responsabilidade é um ato de libertação, porque devolve a você a capacidade de agir e transformar as coisas agora. A ciência emocional também confirma isso. Estudos mostram que a ruminação ligada à culpa aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que afeta não só a mente, mas o corpo, causando fadiga, insônia e enfraquecimento do sistema imunológico. A culpa prolongada não é só uma emoção, é um veneno que se infiltra em cada área da sua vida. Libertar-se dela por meio da responsabilidade é o antídoto, devolvendo vitalidade, clareza e força interior. Como começar a aplicar isso?
Primeiro, identifique uma situação na qual ainda existe culpa ou onde você ainda culpa alguém. Pode ser um relacionamento que não funcionou, uma oportunidade perdida ou um erro cometido. Depois faça uma pausa e, em vez de justificar ou resistir, diga em voz alta: eu sou responsável. Isso não significa aceitar toda a culpa, significa recuperar seu poder e olhar para frente. Em seguida, escreva a situação em um diário e reescreva a história pela perspectiva da responsabilidade. Pergunte: o que eu posso fazer agora? Esse simples questionamento muda o eixo da mente, do arrependimento para a ação. Essa é a diferença entre ficar preso ao passado e começar a construir um futuro diferente. Pratique essa afirmação sempre que sentir culpa: eu sou responsável. Repita até que se torne automática. No início pode parecer artificial, porque você está treinando um novo padrão, mas com o tempo sentirá a mudança. Em vez de ficar preso à emoção, sentirá movimento, clareza e direção. O estoicismo também nos mostra algo profundo aqui. Marco Aurélio escreveu que não são os eventos externos que nos ferem, mas nossa interpretação deles. Epicteto dizia que o importante não é o que acontece, e sim como respondemos ao que acontece. E Sêneca lembrava que o sábio nunca se prende ao que já passou, porque isso está fora do seu controle. Na visão estoica, a culpa é uma armadilha mental, porque tenta controlar o que já não pode ser mudado. A responsabilidade, ao contrário, é liberdade, porque foca naquilo que está ao seu alcance neste exato momento. Imagine como sua vida mudaria se aplicasse isso de forma consistente. O medo diminuiria, porque você deixaria de projetar erros antigos no futuro. A raiva enfraqueceria, porque você deixaria de culpar os outros. A inveja perderia força, porque você entenderia que seu caminho depende de você, não de comparações. E principalmente, você ganharia uma clareza mental imensa, porque ao cortar a raiz toda a árvore negativa perde força. Lembre-se sempre, a culpa não resolve nada, apenas prolonga a dor. A responsabilidade transforma tudo, ela converte peso em ação, arrependimento em aprendizado e passado em sabedoria. Repita: eu sou responsável. Sinta isso profundamente e verá sua vida aos poucos se encher de mais paz, mais força e mais liberdade. Ensinança 12. A visualização positiva como ferramenta para lidar com a ansiedade. A visualização positiva é uma das ferramentas mais eficazes que você pode usar para lidar com a ansiedade e transformar a maneira como sua mente responde aos desafios. Muitas vezes, a ansiedade nasce do hábito de imaginar o pior. Você se vê falhando, passando vergonha, perdendo o que ama ou enfrentando cenários que, na maioria das vezes, nunca acontecem. Seu cérebro não diferencia aquilo que você imagina intensamente do que realmente está vivendo. Por isso, você reage com medo, com suor nas mãos, com o coração acelerado. Mas, se esse mesmo poder for usado a seu favor, você pode treinar sua mente para, em vez de criar catástrofes, ensaiar sucessos. A chave está em entender que a visualização não é fantasia nem apenas um exercício para relaxar. É um treinamento mental. Atletas de alto rendimento sabem disso profundamente. Antes de competir, eles visualizam cada movimento, cada gesto, cada momento da corrida ou da partida. Ensaiam mentalmente como reagir se algo sair do controle, como manter a calma e como cruzar a linha de chegada com força e confiança. E quando chega a hora real, o cérebro já tem esse padrão registrado. Ele reconhece e executa com mais facilidade. Você pode fazer o mesmo com qualquer situação que hoje gere ansiedade. Imagine que você tem pela frente algo que te preocupa, uma reunião importante, uma conversa difícil, um exame ou uma decisão significativa.
O habitual é que a mente comece a projetar tudo o que pode dar errado. Mas é aí que entra a visualização positiva. Feche os olhos, respire profundamente e troque o roteiro. Imagine-se lidando com a situação com calma e segurança. Visualize cada passo. Ouça a firmeza da sua própria voz. Sinta a confiança percorrer seu corpo e, principalmente, perceba a sensação de ter conseguido. Quanto mais detalhada for essa imagem, mais real ela se tornará para o seu cérebro. Esse exercício tem um poder extraordinário, porque ativa as mesmas áreas cerebrais que são ativadas quando você realmente vive a experiência. É como se sua mente ensaiasse a solução antes dela acontecer. E quando o momento real chega, nada parece estranho ou impossível. Sua confiança aumenta porque seu corpo já conhece a sensação do sucesso. Ele já a praticou na sua imaginação. O que antes era medo, agora se torna preparo. Como aplicar isso no seu dia a dia? Sempre que perceber que a preocupação está tomando conta, faça uma pausa e mude o foco. Em vez de deixar sua mente criar o pior cenário, dedique alguns minutos para construir o oposto, você enfrentando o desafio com serenidade, resolvendo o que parecia difícil e sentindo orgulho ao ver o resultado. Faça isso como se realmente estivesse acontecendo agora. Inclua sons, cores, detalhes e emoções. Quanto mais real for a visualização, maior será o impacto no seu sistema nervoso. Outra forma poderosa é praticá-la antes de dormir. Nesse estado, a mente está mais aberta e absorve mais facilmente tudo o que você imagina. Visualize que no dia seguinte você lidará com sucesso aquilo que hoje te preocupa. Sinta gratidão como se já tivesse acontecido. Esse pequeno ritual não apenas te ajudará a dormir com mais tranquilidade, como também reprogramará sua mente para despertar mais confiante. Os resultados desse hábito são claros e transformadores. Aos poucos, a ansiedade diminui porque seu cérebro deixa de se alimentar apenas de imagens de fracasso e passa a reconhecer imagens de vitória. Você começa a se sentir mais preparado, mais seguro, porque sua mente já tem um mapa interno de como agir. Você percebe que não precisa controlar tudo ao seu redor, porque seu verdadeiro poder está em como treina seu mundo interno. A visualização positiva não apaga os problemas, mas muda a forma como você os enfrenta. Ela te treina para ser protagonista das suas soluções e não vítima dos seus medos. E cada vez que escolhe ensaiar a vitória na sua mente, você dá ao seu corpo e ao seu coração a oportunidade de viver com mais calma, confiança e determinação. É uma prática simples, mas capaz de transformar a ansiedade em uma ferramenta de crescimento. Ensinança 13. Substituir pensamentos negativos com a técnica do ou. Substituir pensamentos negativos com a técnica do ou é uma forma prática e extremamente poderosa de romper o ciclo vicioso da ansiedade. Porque os pensamentos negativos, quando não são controlados, se multiplicam como um efeito dominó. Um leva ao outro, e em poucos minutos, sua mente já construiu uma catástrofe que nem sequer aconteceu. O problema não é que esses pensamentos apareçam, porque todos os temos, mas sim permitir que cresçam sem resistência até ocuparem todo o seu espaço mental. A técnica do ou funciona como uma chave que abre novas possibilidades, lembrando você de que nada é absoluto e de que sempre existem alternativas. Imagine que você está diante de uma situação desafiadora e o primeiro pensamento que surge é: isso vai dar errado. Se você deixa essa frase terminar ali, sua mente se fixa apenas nesse cenário e seu corpo reage com medo, tensão e ansiedade. Mas se você usa a palavra ou como conector, muda o foco. Agora você pode dizer: isso pode dar errado, ou pode ser uma oportunidade para aprender. Percebe a diferença? A simples inclusão desse ou abre o leque de possibilidades e enfraquece o pensamento catastrófico.
Você já não está preso em uma única visão negativa, sua mente começa a considerar cenários mais equilibrados. A técnica funciona porque o cérebro responde aos nuances introduzidos no diálogo interno. Quando você fala de forma absoluta, como isso sempre dá errado, cria um fechamento mental que bloqueia qualquer alternativa. Mas ao introduzir a palavra ou, você lembra sua mente de que a realidade nunca é linear, que sempre existe outra perspectiva. Essa pequena abertura interrompe o ciclo da ansiedade e o substitui por resiliência. Não se trata de negar o negativo, mas sim de somar o possível, equilibrando a balança para que a mente não afunde no pior cenário. Para aplicar na prática, comece simplesmente observando seus pensamentos com atenção. Sempre que perceber um pensamento negativo, faça uma pausa e reconheça-o. Depois, introduza conscientemente a palavra ou e complete a frase com uma alternativa mais positiva ou construtiva. Por exemplo, vou fracassar nessa apresentação ou posso aproveitar para aprender e melhorar. Todos vão me criticar. Todos vão me criticar. Todos vão me criticar. Ou talvez valorizem o que tenho para oferecer. O objetivo não é criar um pensamento perfeito, mas abrir espaço suficiente para que você não fique aprisionado no negativo. A chave está na repetição. No início pode parecer artificial, mas com o tempo sua mente começará a aplicar isso automaticamente. Cada vez que um pensamento negativo surgir, você deixará de vê-lo como uma sentença final e começará a vê-lo como apenas uma hipótese, entre muitas. E esse simples ajuste reduz drasticamente a ansiedade, porque seu cérebro deixa de interpretar tudo como definitivo e passa a reconhecer que sempre existe margem para aprender, crescer ou até mesmo surpreender-se. A técnica do ou também fortalece sua resiliência emocional. Em vez de sentir-se vítima do que acontece, você passa a se treinar para enxergar oportunidades dentro dos desafios. Esse tipo de pensamento desenvolve confiança, porque mesmo quando algo não sai como planejado, você sabe que sempre existe outra opção, outra rota, outra chance. Os resultados são claros. Os pensamentos negativos perdem força porque você não os deixa crescer sem questionamento. Sua mente se torna mais equilibrada e começa a avaliar a vida por diferentes ângulos. A ansiedade diminui, porque o peso emocional se divide com a possibilidade do positivo. E sua capacidade de adaptação cresce, porque ao invés de congelar no medo, você se abre para a ação. Substituir pensamentos negativos com a técnica do ou não é viver iludido, é reconhecer que a vida nunca é uma única história. É treinar-se para ver que existem opções e que você pode escolher qual narrativa alimentar. E cada vez que você escolhe adicionar esse ou, você se liberta do ciclo da ansiedade e fortalece sua mente para viver com mais calma, clareza e equilíbrio. Ensinança 14. Meditação e respiração consciente para reduzir a ansiedade. A meditação e a respiração consciente são ferramentas tão simples quanto poderosas para reduzir a ansiedade e devolver calma à sua mente. Muitas vezes, a ansiedade surge porque a mente fica presa em pensamentos negativos, repetindo o que já aconteceu ou criando cenários sobre o que pode dar errado. É como se o cérebro não soubesse onde colocar um freio, mas o corpo guarda um segredo. Cada vez que você respira de forma profunda e consciente, ativa o sistema nervoso parasimpático, aquele que funciona como um freio natural e diz ao corpo: você está seguro, pode relaxar. Por isso, cada inspiração e cada expiração se tornam uma ponte para um estado de calma e clareza. Pense nisso. Quando você está ansioso, sua respiração se torna superficial, rápida e irregular. Isso envia ao corpo a mensagem de que há perigo, mesmo quando não existe nenhum.
Mas quando você decide respirar de forma lenta e profunda, essa simples ação muda toda a química do seu organismo. É como falar com o sistema nervoso no idioma dele, lembrando-o de que não precisa estar em alerta constante. E o melhor, você não precisa de nada externo, apenas de um momento de presença e atenção na respiração. A meditação amplifica esse efeito porque não apenas regula a respiração, mas treina a mente a se libertar do ruído interno. Meditar não significa esvaziar a mente ou lutar contra os pensamentos, significa observá-los sem se envolver, como nuvens passando pelo céu, enquanto sua atenção permanece ancorada em algo simples e real, sua respiração, um mantra ou os batimentos do seu coração. Essa prática, repetida com consistência, enfraquece o hábito da mente de se prender ao medo e fortalece a habilidade de permanecer no presente. Como aplicar na sua vida? Comece dedicando alguns minutos por dia à respiração abdominal. Sente-se em um lugar tranquilo. Coloque uma das mãos sobre o abdômen e a outra sobre o peito. Inspire profundamente pelo nariz, sentindo a barriga se expandir, depois solte o ar lentamente pela boca. Repita várias vezes, devagar, como se cada exalação liberasse um pouco da tensão acumulada. Você vai perceber que a mente começa a se acalmar quase imediatamente. Depois, adicione a meditação guiada. Feche os olhos e foque toda a sua atenção na respiração, contando cada inspiração e expiração. Ou, se preferir, repita mentalmente um mantra suave como Pomem, estou em paz, tudo está bem. Não se preocupe se a mente se distrair, isso faz parte. Sempre que perceber que se perdeu, volte para o mantra ou para a respiração sem julgamentos. É essa repetição que treina sua mente a retornar ao presente. O mais transformador dessas práticas é que funcionam tanto no treino diário quanto nos momentos de crise. Da próxima vez que sentir a ansiedade crescendo, pare e faça respirações profundas e conscientes. Inspire devagar, solte o ar lentamente e observe seu corpo relaxar. Em vez de permitir que a ansiedade te domine, você estará usando uma ferramenta prática para recalibrar seu estado interno. Crescente de equilíbrio e controle, você começa a perceber que não precisa esperar algo externo mudar para sentir paz, porque essa paz já está disponível dentro de você, no ato de respirar e meditar. A meditação e a respiração consciente são como um refúgio interno que você carrega para qualquer lugar. Não importa onde esteja, sempre pode fechar os olhos, respirar fundo e retornar ao seu centro. E cada vez que faz isso, não só acalma a ansiedade, mas fortalece a conexão consigo mesmo, lembrando que a verdadeira paz não vem do mundo externo, mas da sua capacidade de guiar a mente e o corpo desde dentro. Ensinança 15. Crie um lixeiro emocional para liberar o que não foi expresso. Criar um lixeiro emocional é uma das práticas mais libertadoras que você pode incorporar à sua vida se deseja parar de carregar sentimentos que não expressa. Todos acumulamos emoções negativas, frustração, raiva, tristeza, medo, e quando não lhes damos uma saída, elas permanecem dentro de nós como lixo emocional, gerando peso, ansiedade e até doenças. O estoicismo ensina que reprimir emoções não te torna mais forte. Pelo contrário, te enfraquece aos poucos, porque a energia usada para contê-las consome sua clareza, paz e equilíbrio. Mas quando você escolhe expressá-las de forma consciente, essas mesmas emoções se transformam em aprendizado, libertação e crescimento. Por isso, ter seu próprio lixeiro emocional é tão importante, um espaço seguro onde você pode descarregar, sem filtros, tudo o que sua mente e seu coração precisam liberar. Primeiro passo, transforme o lixeiro emocional em escrita.
Reserve entre 5 e 10 minutos por dia para escrever o que sente, sem censura, sem preocupação com gramática ou estética. Apenas despeje seus pensamentos em um caderno privado, como se estivesse depositando ali todo o peso que já não quer carregar. A escrita tem um poder terapêutico profundo porque transforma o invisível em visível. O que estava girando na sua mente agora está no papel, e ao olhar para isso, muitas vezes você percebe que não era tão grande quanto parecia. Se escrever não faz sentido para você, existem outras formas igualmente eficazes. Escolha uma atividade que permita expressar e liberar o que está preso dentro de você. Pode ser medicina objetivo, dançar com intensidade, correr imaginando que cada passo solta uma tensão, bater em um travesseiro, cantar, chorar ou rir sem medo. O importante não é a forma. É a intenção, transformar essa ação em um canal para expulsar emoções acumuladas. O corpo guarda memórias emocionais e o movimento consciente é uma maneira poderosa de liberar o que as palavras ainda não conseguem expressar. Outra opção é verbalizar o que sente com alguém de confiança. Conversar com um amigo, familiar ou terapeuta pode ser profundamente curativo. Não para buscar soluções, mas para expressar. Quando você fala, sua mente organiza o caos e muitas vezes, ao escutar sua própria voz, encontra clareza. Além disso, ser ouvido sem julgamento lembra você de que não está sozinho e essa conexão humana diminui qualquer peso. A chave é transformar essa prática em rotina como higiene emocional diária. Assim como escovamos os dentes para evitar acúmulos físicos, precisamos limpar nosso mundo emocional para evitar acúmulos internos. Se você reservar alguns minutos por dia para esvaziar seu lixeiro emocional, evitará explosões descontroladas e também sintomas físicos causados pela repressão emocional. Com o tempo, sua mente aprende a soltar em vez de acumular, e você passa a viver suas emoções de forma mais saudável. Os resultados aparecem rapidamente, sua mente fica mais leve, sua ansiedade diminui, sua clareza aumenta, você deixa de lutar contra o que sente e passa a integrar suas emoções como parte do seu processo evolutivo. Até aquelas emoções que antes você rejeitava se transformam em mestres, mostrando onde precisa curar e crescer. Criar um lixeiro emocional não é focar no negativo. É uma estratégia consciente para não carregar mais do que precisa. É um lembrete de que você não é um container emocional, é um ser humano capaz de sentir, processar e liberar. E ao fazer isso todos os dias, você transforma peso em sabedoria, dor em força e caos em liberdade emocional. Se você chegou até aqui, é porque realmente está comprometido com a sua transformação. E isso já te diferencia da maioria. Agora quero que volte aos comentários e escreva, com intenção e presença, a frase que marcou este processo: hoje elimino minha ansiedade. Sou estoico. Escreva novamente, porque cada repetição reforça seu compromisso e grava esse novo padrão no seu subconsciente. Parabéns por chegar até o fim. Celebre-se. Você está dando passos firmes rumo à sua paz mental e liberdade interior. Se este conteúdo te tocou, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo ferramentas que fortaleçam sua mente. Sua transformação já começou, e cada dia você está mais perto da vida serena e equilibrada que merece.